Olá, profissionais de Mato Grosso do Sul. Muito feliz de estar aqui com vocês, fazendo mais uma entrega. Hoje é o nosso primeiro episódio do Pod CREA, que é o novo canal nosso de comunicação. O CREA com você, profissional do estado de Mato Grosso do Sul. É o canal onde vamos trazer informações, muita coisa boa para nós aqui no Mato Grosso do Sul. Não é, Jason? Exatamente, presidente. Então, nesse primeiro episódio, nós estamos hoje aqui com o Kenneth, que fez a palestra fez parte da programação da nossa Semana de Engenharia e Agronomia, fez a palestra de abertura, a palestra magna da segunda-feira dos nossos eventos, sobre um tema muito importante, que é a inteligência artificial, a aplicação disso tudo aqui no nosso mundo, na engenharia, na agronomia, quais são os aspectos importantes que isso está trazendo para nós. Fala um pouco sobre o que você anda vendo, né, o que o Kenneth anda vendo nesse universo todo, na aplicação nas diversos setores, né? Na verdade, a gente vai falar da engenharia, aplicação da engenharia, mas a IA hoje está sendo aplicada em todos os setores da nossa sociedade. E como que está se dando esse processo? Pontos positivos, pontos negativos, o que nós temos a evoluir aqui também com a gente. Então, sem dúvida. Kenneth hoje está aqui com a gente para trazer esse assunto. Ele aqui é daqui do Mato Grosso do Sul, é da casa, está despontando no... Ah, já, você tomou minha fala. Então, presidente, então... Kennedy, eu queria falar para você que eu tenho tanto orgulho de falar quando a gente participa nos eventos a nível nacional, que você é nosso aqui do Mato Grosso do Sul. Queria te agradecer por esse carinho conosco aqui, com os nossos profissionais, com o nosso CREA, poder estar te recebendo aqui no nosso primeiro episódio. Que legal. Feliz, hein, Kennedy? Que legal. E é um prazer também, né? A gente é prata da casa, como diz, né? E aí fica com essa responsabilidade adicional. Quando eu escuto uma novidade, aprendo sobre uma nova inteligência artificial, sempre fico pensando, como é que eu vou levar isso para a terrinha? Né? Como é que a gente traz isso para as nossas... Porque nós temos as particularidades do nosso estado. Sim. Né? A nossa economia, o peso que o agronegócio tem para o volume de negócio que a gente faz aqui dentro. Ao mesmo tempo, a cidade de Campo Grande, capital, evoluiu, cresceu bastante. A gente falava um pouquinho sobre urbanização aqui nos bastidores. Então, acho que é sempre legal poder trazer de volta, trazer aqui para a terrinha um pouquinho desses aprendizados. Ai, que bom. E aí, já? E esse momento que o Mato Grosso do Sul está vivendo, assim, desse boom. Hoje o Mato Grosso do Sul é um dos grandes players aí de negócios do Brasil. Sem dúvida. Isso para a gente trazer essa inovação, trazer esse incremento, tanto para a gestão quanto para a aplicação dos profissionais que atuam no campo aí. Como que se dá esse processo? Como que está se dando esse processo? O Mato Grosso do Sul hoje está conseguindo acompanhar também essa evolução? Como que está se dando isso? Cara, eu gosto de falar assim, a engenharia provavelmente foi a primeira tecnologia, né? A partir do momento que a gente aprendeu a dominar a natureza e usar ela para aumentar a produtividade, para gerar riquezas e divisas, tudo isso vem dessa base, desse olhar. Então eu acho isso muito importante, por quê? Porque a gente está passando por mais uma revolução tecnológica. Se a gente olha para trás ao longo da história, foram vários marcos que a gente teve, desde a internet, talvez um pouco mais recente, mas você volta um pouquinho no tempo, as primeiras viagens para fora do planeta, você volta um pouquinho... Antes disso a gente teve a aviação, a gente teve o automóvel, e você vai voltando até a hora que a gente começou a talhar ali a primeira pedra, né? E aí nessa revolução tecnológica da inteligência artificial, a gente está falando sobre uma revolução intelectual. Então é muito interessante porque a nossa vida ficou muito digitalizada. Desde 2007, eu gosto de usar essa data como marco, porque é o ano do lançamento do iPhone. Caracteriza aí da era do smartphone, onde talvez os psicólogos não achem tão bacana assim, mas boa parte do nosso dia é na frente de uma tela. Acho que os oftalmologistas talvez não gostam também. Então ali a gente começou a gerar um volume de dados e informações tão grande que a gente teve que fazer alguma coisa com aquilo. Então a inteligência artificial ela surge há 70 anos atrás, mas ela eclode, emerge nesse contexto, onde a gente tem muito dado sendo gerado. E aí muito legal, mais recentemente, nos últimos 3 anos, e aí eu vou usar 2022, novembro, a chegada do ChatGPT, foi que ela ficou democratizada. Porque o uso de inteligência artificial dentro da engenharia, por exemplo, para fazer previsibilidade de duração de projetos, tentar fazer um modelo preditivo para antecipar possíveis atrasos ou caminho crítico. Tudo isso já usava de inteligência artificial. Só que antes era um reduto pequenininho, de pouquíssimos profissionais que se aprofundaram, que estudaram. Um engenheiro de software, né? O cientista da computação. Esse cara conhecia e usava essas ferramentas. Mas com a chegada do ChatGPT e hoje as mais de 13 mil ferramentas de inteligência artificial,
viram algo que qualquer profissional das múltiplas áreas que hoje o CREA suporta tem como utilizar a ferramenta para o dia a dia, cara. Então o impacto é muito grande aqui em Mato Grosso do Sul, a gente acompanha esse movimento, porque imagina que essa chegada dessa evolução tecnológica, ela está acontecendo no mundo inteiro. Cara, eu rodei, fui para a Índia, fui para a China, fui para os Estados Unidos, Inglaterra, está todo mundo no mesmo pé que a gente aqui em Mato Grosso do Sul. Então é uma chance importantíssima para a gente estar no pé de igualdade de competição. Kennedy, segunda-feira você esteve aqui conosco, falou aí com os nossos profissionais aqui de Mato Grosso do Sul. E como que é a sua demanda, a procura de palestras, porque a gente sabe que é o seu principal foco, para essas áreas da engenharia, da agronomia? Está sendo muito demandada a nível nacional e até internacional, né? Sabemos que você está aí viajando no mundo. Como que está a procura, né, Essa revolução da inteligência artificial, ela cobre várias áreas. Eu olho assim, não consigo pensar um segmento da economia de atividade que não seja coberto por inteligência artificial. Mas especificamente na parte de tecnologia, estou falando aqui de desenvolvimento de software. Então, a turma aí da engenharia de software, essa sem dúvida é a que mais me convoca. A gente está passando por um momento agora dos agentes de inteligência artificial. Então, para quem faz essa escrita de código, para quem precisa desenvolver esses sistemas, o ganho de produtividade é inacreditável. Então essa, sem dúvida, é uma que me chamam bastante. Mas eu contei para o pessoal na palestra que eu também participei com 3 construtoras grandes, todas de Minas Gerais, acho que é um dos estados muito fortes na construção civil. Então, na engenharia civil, em específico, as construtoras trouxeram os seus desafios, os seus problemas. Então, eu trouxe algumas desses ferramentais e tive uma conversa muito bacana, também com a área de engenharia, e aí cobrindo um pouco da área de projeto, a empresa do Grupo Fleury, na área da saúde. Então, eles também estavam preocupados com as soluções para otimizar o processo de mapeamento das áreas, projeto e aprovação na parte de regulamentação, porque a gente fica pensando na engenharia, fica pensando só em tijolo, e concreto e aço, mas no fim do dia tem toda uma parte de prospecção, mapeamento, aprovação e regulamentação, então consegui também trazer. Então é uma área a qual os ganhos e os benefícios já estão claros, é uma área que ela é, por essência, muito técnica, é uma área muito dependente em documento, os projetos técnicos precisam daquele rigor na avaliação, na auditoria, verificação, e para tudo isso tem tanta ferramenta bacana, né? Foi o que eu trouxe para o pessoal aqui de Mato Grosso do Sul enxergar isso. Foi muito legal ver também que muitos já estão usando as ferramentas, eles já viram esse valor, mas eu gosto sempre de trazer aquele temperinho adicional, né? O que tem de repente de novidade, como por exemplo a empresa de Israel, que eu contei, que criou uma solução onde pessoas podem colaborar no mesmo documento CAD. Então, você além de ter um projeto técnico ali dentro, você monta uma reunião online, todo mundo conectado, vendo o mesmo projeto, e um agente de inteligência artificial participa da reunião junto. Então, é o tipo de solução que já está disponível na prateleira para começar a usar também. Né? Que legal. Mas você falou um negócio aí interessante, que a engenharia, o engenheiro, naturalmente, ele tem que ser um profissional técnico. Há pessoas, assim, há profissionais aí que eventualmente colocam, vai surgir uma geração de profissionais de engenharia que vão ser tendidos a não pensar. O engenheiro, por natureza, ele é um profissional que ele é criativo, ele tem que, por obrigação, pensar no que ele está falando ali, raciocinar, calcular. Você não teme que, dentro do segmento aí da engenharia, isso possa não ser utilizado de uma maneira em que o profissional vai permanecer com aquele pensamento criativo, com aquela mente propositiva ali, e ele vai delegar isso para a IA, a coisas que são eminentemente do engenheiro, esse pensamento crítico, criativo? Vou correr o risco do sincericídio aqui, né, cara? Eu tô para ver o caso de uma geração que não fale mal da próxima geração, né? Em geral, sempre a próxima geração é mais burra, mais preguiçosa, não quer trabalhar. Eu acho que as mesmas coisas que os meus pais provavelmente pensavam de mim, e os pais deles também pensavam deles, e os tataravós deles pensavam dos que vieram abaixo. E o outro é professor que não fala mal de aluno, né? O aluno é sempre aquele preguiçoso que não quer aprender. Se eu virar um pouco essa mesa e pensar, a gente nunca teve tantos engenheiros formados, a gente nunca teve tantas registros de patentes, então são novos inventos, novas criações. Eu acho que, na verdade, a gente nunca foi tão criativo. Sem dúvida nenhuma, um engenheiro que aprendeu a fazer os cálculos, o meu pai, engenheiro civil, sempre falava sobre mecânica dos fluidos.
e que isso tirou boa parte dos cabelos. Ele, não sei se é desculpa dele, né? Mas na casa dos 20 anos perdeu os cabelos nessas disciplinas. Eu tenho certeza que o professor dele achava que ele não era tão criativo e que ele não se dedicava tanto. O problema é que esse professor teve um professor que usava o ábaco. E o professor do ábaco também achou que o cara que usava a calculadora científica não era a mesma coisa. Mas no fim do dia, cara, a tecnologia vem pra gente ficar dependente dela, né? Todos nós viemos para essa gravação hoje aqui de carro. Pô, com certeza, se a gente tivesse vindo a pé, a gente teria desenvolvido melhor os nossos músculos. A minha esposa, que é médica, teria ficado orgulhosíssima de mim. Pô, mas no fim do dia, olha o tanto de coisa bacana que a gente fez porque a gente consegue chegar mais rápido com o carro no outro lado. Então, eu, de verdade, e eu acho que não é uma opinião muito popular, eu acredito que a gente vai ficar mais criativo. Quando eu faço esse uso da inteligência artificial, essas demonstrações ao vivo que eu fiz pra galera no começo do nosso evento aqui, foi exatamente para demonstrar todos os benefícios que essa tecnologia tem. Agora, a gente não pode ser cego, a gente tem que ter senso crítico, e isso sempre falta. As gerações mais novas são sempre menos críticas do que as anteriores. Então a gente tem que saber também os limites da ferramenta, a gente tem que saber lidar com um negócio chamado alucinação, que é um termo que parece da área da saúde, mas é um termo de engenharia de soluções de inteligência artificial generativa. Então tem que saber até onde a gente pode usar aquilo. Mas de verdade, eu acho que preguiçoso sempre teve. Preguiçoso hoje está mais poderoso. Se a pessoa realmente não quiser fazer nada e jogar tudo pro ChatGPT, talvez ela consiga se formar na faculdade. Tem agora, os profissionais especializados em linguagem, né, que você falou, escrever códigos para a IA, ou são profissionais que estão aí no mercado com a utilização da IA nas inúmeras aplicações e segmentos, surgiram novas profissões que não necessariamente é a atividade fim ali da aplicação da ferramenta, mas é um intermediário, né, entre o profissional ali e a aplicação do que vai ser na prática da IA. Então, assim... E são novas profissões e novas empresas. E vão se reorganizando e isso vai se acomodando, né? Eu consigo me lembrar, comecei minha empresa 20 anos atrás, aqui em Campo Grande, fazendo desenvolvimento de site. Passou um pouquinho, em vez de desenvolver só o site, eu comecei a fazer campanha no Google, porque a empresa queria aparecer bem posicionada ali. Aí chegaram as redes sociais, eu comecei a fazer campanha, primeiro no Orkut, depois no Facebook, depois no Instagram, quer dizer, foi mudando a ferramenta, né? Hoje, tem vários profissionais de desenvolvimento que estão usando a IA generativa para abrir as suas empresas. São empresas de automação de processos, por exemplo. Então, é sempre sobre mudança, é sempre sobre algo novo que chega, e aí o profissional ele tem basicamente dois caminhos. Ou ele chega perto para entender o que é, vê como ele pode usar aquilo e aproveita para crescer profissionalmente, ou ele observa o vizinho fazendo e vai ficando para trás. Eu sempre sou questionado sobre o fim da profissão, vai acabar a profissão. Eu acho isso uma besteira. Eu fico pensando assim, nunca acabam com a minha profissão, eu só trabalho cada vez mais a cada ano que passa, né? Cadê? Que horas que vão acabar com a minha também? Então, no fim do dia, a gente vai se adaptando, o mercado vai mudando. E quando você tem uma tecnologia que te permite fazer algumas coisas tão rápido ou tão mais rápido, voltando na tua pergunta de criatividade, na verdade a gente fica mais criativo ainda. Cara, nunca se curou tantas doenças como a gente tem hoje, né? Porque você vai amontoando conhecimento em cima. E muitas das pessoas que ganharam os prêmios Nobel de medicina recentes são engenheiros. São pessoas que criaram soluções usando o aparato tecnológico que acabaram impactando em benefícios de saúde, né? O Kennedy, você falando aí, eu fui professora, né? Me vi na sua fala. Olha só. Mas, Kennedy, assim, eu acho, em cima de tudo isso que você falou, hoje a criatividade, ela está acima até do próprio conhecimento técnico, né? Hoje o conhecimento técnico, ele vem mais fundamentado com as pessoas que têm alta criatividade. Então, eu acho que é isso que está se desenvolvendo. Eu vejo a experiência da minha neta com 2 anos. O Kennedy, pelo amor de Deus. É incrível, né? Parece que ela já nasceu com um tablet na mão. Né? A habilidade que tem, e eu falo assim, gente, aonde que aprendeu? Então, hoje, é outra geração, é outra forma de ver aquele conteúdo teórico, aquela calculadora que a gente estudou. E eu acho que fases diferentes da nossa sociedade também vão exigindo habilidades diferentes. Sim. Em algum momento, quando a gente tinha pouquíssimas pessoas se formando, menos professores ainda. Então a educação era super restritiva, eram poucas pessoas que tinham acesso. Então tem gente que fala assim, mas a educação era muito melhor.
Claro, pô, quando você tem que educar poucas pessoas, é muito mais fácil do que ter que educar milhões de pessoas. Então já começa aí o primeiro desafio. Sim. Ao mesmo tempo, quando a limitação era o acesso ao conhecimento, e aí você tinha que ir lá na biblioteca e reservar o livro, e ele está disponível, e você lê, qual que era a grande habilidade? Era a memorização. Era você saber que o capítulo 3.7 da regulamentação do plano diretor tinha tal item. Hoje, como a informação está praticamente amplamente acessível, gratuitamente, na velocidade de um estalo de dedo, a criatividade vale muito mais. Que é como é que você costura essas diferentes informações que estão aí, né, borbulhando em várias áreas diferentes, para criar realmente a solução para aquele problema que você precisa resolver, né? Então, esses são tempos modernos, requerem habilidades modernas. A gente vai atualizando o nosso... Eu gosto de usar o cinto de utilidades do Batman. Eu sei que deve ter uns profissionais que não viram isso aí, né? Os mais novos, mas pra gente é uma metáfora boa, né? Você vai aumentando a quantidade de soluções que você tem. Aparece um problema, você tira daqui. Aparece outro problema, você tira dali, né? Eu acho que a criatividade, sem dúvida, na era da inteligência artificial, a criatividade fica cada vez mais importante e não menos. Sim, sim. E hoje, por mais que você tenha todo o conhecimento técnico, se você não tiver a criatividade... Exato. A gente até fala, né, no uso, nos exemplos que a gente fez na palestra. No uso da inteligência artificial, na hora de fazer o pedido, de fazer a pergunta ou de fazer a pesquisa, o teu repertório, quer dizer, as experiências profissionais que você já teve, o nível de estudo que você já teve do assunto, muda totalmente a forma como você faz a pergunta. Sim. E a forma como você faz a pergunta muda totalmente a resposta que você recebe. Então, nesse cenário, o profissional experiente, o profissional criativo, esse usa melhor e colhe mais benefícios do que a pessoa que às vezes ainda não passou por essa etapa. Tanto é que nos estudos científicos que eles estão fazendo para ver retenção de conhecimento, está mostrando que o aluno pouco experiente, o estagiário, o júnior, como chama na área de desenvolvimento, ele aproveita, ele tem menos benefícios do que o profissional mais experiente, porque ele não sabe nem como usar ainda. Mas de acordo com que você vai avançando no nível de experiência, os ganhos vão aumentando. Então, no fim do dia, é uma ferramenta que, se você se dedicar, chegar pertinho, começar a usar, começar a aprender, você colhe os benefícios imediatos. Né? Com certeza. Isso na verdade, é o nosso dia a dia, né? Quanto mais experiências você vai tendo, mais bagagem de conhecimento, naturalmente você colhe isso aí, né? Que você está falando, os melhores benefícios. Inclusive, né, presidente, enxergando esse potencial de incremento, de redução de custos e possibilitando inúmeros avanços, até o próprio CREA aqui inovando na gestão pública. Nós estamos trazendo fevereiro. Né, no mês de fevereiro. Treinamento, capacitação dos nossos funcionários aqui, dos nossos empregados, com IA, aplicação da IA, mas aí não é de forma genérica, mas a aplicação dela em cada segmento que nós temos internamente aqui. Registro, fiscalização, exatamente. Educação. Então, assim, porque é isso, né? É tão versátil como tecnologia que eu consigo aqui de cabeça, nem conheço as operações de vocês, mas conheço o conselho, fui do conselho de administração, que é a minha formação. Eu consigo imaginar ganhos em cada uma daquelas etapas, né? E aí você poder fazer aquele trabalho repetitivo, aquele trabalho manual mais rápido, te deixa gastar o tempo e a energia na parte mais importante, que é a criativa, que é a que demanda você usar o teu intelecto, né? Aquilo que a gente ainda faz muito melhor do que o computador, do que a inteligência artificial. Né? E Kennedy, para nós aqui, porque somos uma instituição pública, sempre a sociedade nos vê com dificuldades de entregas, né? Até pela própria burocracia que existe nas instituições públicas. E essa nova demanda nossa, que é treinar a nossa equipe aqui, né, Jaso? É que as nossas entregas serão muito mais ágeis. Então, assim, enquanto a gente ficava naquela tramitação e discussão e a questão até de documentação aqui, nós vamos ser muito mais ágeis e vamos fazer muito mais entregas em menos tempo, que é o que todo mundo espera de uma instituição pública, né? Com certeza. Eu tenho visto alguns, ainda vou dizer que são experimentos isolados, ainda não é algo que está consolidado. Mas os primeiros estudos que começaram a sair das empresas que adotaram como parte do dia a dia é um ganho de 20% a 40% de produtividade. E aí eu faço sempre essa exemplificação, que se você trabalha 5 dias na semana e ganha 20% de produtividade, é um dia a menos para fazer a mesma coisa. 40% são 2 dias a menos na sua semana. Então é uma promessa
que mesmo que ela não seja isso, pode ser que não seja 40, pode ser que seja 30, pode ser que não seja 20, pode ser que seja 15. Será que dá para ignorar? Não dá. Será que dá para você falar, não, eu vou continuar trabalhando como era desde 2019? É o meu exemplo do carro mais cedo, né? Vou trabalhar sem carro. Antes a gente fazia construção sem nível. Mas o dia que inventaram o nível, você acelerou o processo, né? Você alinhou melhor o que você estava entregando lá na ponta. Então, acho que esse é o olhar de evolução que a gente tem que ter para a inteligência artificial. Com certeza. Isso vem pra gente aqui, assim, de uma maneira até num momento muito bom. Porque né, nós estamos passando por uma girada de chave em relação às nossas atividades aqui no CREA, em relação à nossa própria fiscalização, que você falou, em relação ao nosso atendimento, em relação às nossas análises que a gente faz, nós fazemos aqui para os profissionais, a sociedade, as empresas. Nós estamos num momento que está acompanhando isso que o Mato Grosso do Sul está passando, de um incremento tanto de profissionais quanto empresas, abertura de novas empresas, e isso ele recai nos serviços do CREA. Então isso aí para a gente vai ser um incremento no nosso dia a dia de ganho de produção. Isso aí vai impactar lá diretamente na redução do tempo em que o profissional, as empresas ali, eles estão nos procurando e que na maioria das vezes é para ontem, né? Então, pedem aqui, já mando mensagem ali para presidente, eu já mando... E já que vocês estão nessa etapa, e para quem estiver escutando a gente que de repente esteja nessa etapa de passar a adotar e trazer a tecnologia para o dia a dia, eu já dou a dica para vocês. Na hora que você for mapear as tarefas, as atividades que você vai usar a inteligência artificial, procura não focar naquelas que são muito complexas ou naquelas que você faz eventualmente. Pelo contrário, foca naquelas que são muito simples e que você faz todos os dias. Porque se você conseguir resolver, usando uma ferramenta de IA, uma tarefa que acontece todo dia, você vai colher o benefício da IA todo dia. Né? Então, o ganho de tempo, se você for medir isso em segundos, minutos ou horas, vai acontecer diariamente. Então, procurar sempre as tarefas mais simples que acontecem com mais frequência. E, Kennedy, a demanda dos profissionais aqui por agilidade é muito grande. Nós implementamos agora, semana passada, né? Foi semana passada? Foi. O pagamento dos boletos para recolher uma ART através do Pix. Olha só. Você não imagina o sucesso e o retorno que os profissionais estão dando. Porque agora eles podem trabalhar feriado, final de semana, faz o pagamento, tem o retorno, conclui o projeto. Então, assim, hoje o tempo está sendo muito cobrado, né? Sem dúvida. A demanda, a agilidade, ninguém mais quer esperar. Nem pode, né? Não é nem querer, é poder esperar. Bem lembrado. E isso é interessante porque esse ganho que os profissionais têm, o pagamento com Pix, eventualmente pode parecer tão simples, né? Já é uma ferramenta que já tem disponível, mas na nossa realidade e no setor público, isso não é uma realidade aplicável para todos. E aí, quando passou a fazer isso, impressionante, como que acelera lá ao profissional a entrega dele para o cliente, a entrega dele para o poder público. Quando ele é contratado, ele tem um contrato público. Então, assim, impressionante. Profissional da agronomia que atua no final de semana, que trabalha... Nós temos legislações aqui, por exemplo, um exemplo muito interessante, que motivado até um profissional que mandou para a nossa ouvidoria aqui, falou, olha, sugiro a vocês que vocês façam com Pix e tal. Mas o que é? Nós temos uma legislação aqui da parte de desinfecção de máquinas para a questão de defesa sanitária vegetal, que as máquinas têm que andar com um laudo, máquinas agrícolas com um laudo feito por um profissional atestando que ela está desinfectada. E isso, no final de semana, feriado, à noite, e ela tem que estar acompanhado da RT. No final de semana o profissional não conseguia fazer. Só que o agronegócio ele não para, né? A engenharia ela não para. E agora eles podem fazer... Olha como que isso muda a dinâmica do trabalho, né? Exato. Sem dúvida nenhuma. É interessantíssimo porque você garante a qualidade técnica de quem está entregando o trabalho como conselho nesse papel e, ao mesmo tempo, você melhora o resultado na ponta de quem contrata o profissional, né? Então, é um jogo que é ganha, 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 né? É positivo para todo mundo na cadeia, né? Isso que é legal de olhar como soluções. Por isso que eu digo, é claro que tem dificuldades, você falou um pouco dos pontos fracos, sim, sem dúvida nenhuma. É uma tecnologia que ainda está em desenvolvimento inicial, a brincadeira está começando agora. Mas, uma vez que você vai vencendo essas pequenas barreiras, pequenos problemas e aprendendo a usar, cara,
é disso que a gente está falando. No fim do dia, não é a tecnologia pela tecnologia. No fim do dia, a gente quer que a colheita aconteça de forma mais segura e dentro do prazo que precisa ser realizado, né? Eu gosto sempre de trazer essa reflexão, qual é o impacto daquela mudança que a gente está fazendo? Seja com uma legislação, com uma regulamentação ou com uma solução de tecnologia, que é o que vocês fizeram com o Pix, né? Tá, que ótimo. Acho que a gente nós estamos num bate-papo que foi se alongando, né, presidente? Surgiram várias... É um tema que está todo mundo discutindo, mas que a gente para olhar as inúmeras aplicações, e aí a nossa conversa aqui foi se aprofundando e aumentando, mas eu acho que é uma oportunidade que a gente tem, inclusive, de trazer você aqui, que a gente outras vezes, para falar de temas mais específicos, pontuais a respeito da ferramenta, a respeito do dia a dia, de como isso vai trazer de benefícios para a gente, para a sociedade, para o CREA, para os profissionais, para as empresas. Então, presidente, ficar com essa demanda aqui para trazer para a gente. Claro, com certeza. Vai ser um prazer. A minha agenda é sempre muito difícil, mas eu sempre tenho tempo para Mato Grosso do Sul. Esse é o meu estado de coração, então vai ser um prazer poder voltar. Que bom, querido. Te falar que a gente, hoje, você vê, falamos bastante, mas falamos tão pouquinho. Nós falamos das engenharias que a gente tem mais no nosso dia a dia, né? O Kennedy, para a próxima, vamos falar das demais. Sabe quantas profissões nós temos abarcadas aqui no CREA? Me conta. Mais de 340 profissões. Caramba. Então, aí, para a próxima, a gente se prepara melhor. A gente melhor. explora um pouquinho mais, tá bom, caramba, com certeza. Kennedy, muito feliz de estar iniciando o nosso PodCREA com você. Nossa, como eu te disse no início, um orgulho para nós aqui de Mato Grosso do Sul ter você conosco. Estamos na nossa Semana da Engenharia, né? Teremos mais eventos aí, quero te convidar para participar junto conosco. Vamos ver se eu me preparo para a corrida agora no final da semana, hein? Kennedy, mas aí eu queria chamar o Bruno para sentar com a gente aqui, porque é o Bruno que cuida dos nossos eventos aqui no CREA. Que legal. E aí o Bruno vem falar para a gente o que a gente ainda tem essa semana toda para oferecer. Vamos lá, que o evento tá bom demais aqui, hein? Para a gente poder entregar para os nossos profissionais até o final da semana. Vem cá, Bruno. Ô, presidente, pegou eu desprevenido. Deixa eu colocar uma cadeirinha aqui. Desprevenido não, Bruno. Você está sempre preparado. Prazer, Kennedy. Beleza, Bruno. Muito bom estar aqui com vocês. E é um privilégio, né? Estar fazendo parte do lançamento do nosso podcast aqui do CREA. Presidente, vamos lá. Nós tivemos, então, a abertura, né? Na segunda-feira, que foi uma palestra muito boa com o Kennedy aqui, a participação muito legal. Tivemos depois um network com todos os profissionais. Na terça-feira, nós tivemos um treinamento para registro de acervo técnico com a nossa gerente do DTC, a Lia Sá. Tivemos também uma palestra com o engenheiro civil Cid Clay Formagini, foi sobre serviços técnicos em concreteiras. Tivemos o curso de aprovação de projetos e regularização de obras, que foi com a Ângela Gil, e o curso de marketing, estratégia de comunicação, posicionamento profissional, com o Jimmy Agro e com o Rudy Aquino. Hoje, ainda temos também, logo depois do podcast, temos ainda a segunda etapa com o curso com a Ângela Gil. Na quinta-feira, temos a entrega dos kits da corrida. Inclusive, está convidado, que a gente qualquer coisa, caminhadinha de 5km. Vamos ver como é que tá, né? Preparo físico. E temos uma grande homenagem para os profissionais lá na Assembleia Legislativa. Na sexta-feira, nós temos a inauguração da nossa caixa de assistência, né, aqui na Mútua, às 9 horas da manhã. Mandar um abraço para o Hamilton. Temos a sessão plenária nesse dia e vamos ter uma palestra para os profissionais, os conselheiros, que é uma palestra da Rota Bioceânica, na plenária de sexta-feira. E temos uma homenagem, tem alguns conselheiros que a gente tem a renovação do terço, e eles estão saindo esse ano e vamos ter uma homenagem também a esses ex-conselheiros. E às 19 horas, uma corrida noturna, inédita aqui no CREA, nossa segunda corrida da Engenharia, Agronomia e Geociências. E no sábado, para a gente finalizar, nós vamos ter, junto com o Programa Mulher, plantio de mudas, em alusão ao Dia do Engenheiro. Vai ser lá na Afonso Pena, no Parque Parque das Nações Indígenas, isso, obrigado. A partir das 8 horas da manhã. É isso, presidente. Bruno, e aí? Sábado, então, encerra a nossa semana.
Muitas entregas, hein, Bruno? Temos evento para todos os dias aqui. O presidente falou, ó, eu quero que saia esse evento esse ano. E aí a gente já tem uns 6 meses correndo aí. E graças a Deus estamos entregando, vai dar tudo certo. Já estamos no meio da semana aí. Obrigada, Bruno, por toda essa organização, por estar aqui conosco. Kennedy também, nosso estreante aqui no nosso Podcreia. Legal demais. Jason, nosso superintendente técnico, que também está aqui com a gente dando essa contribuição. E é isso aí, profissionais, só está iniciando. Com certeza traremos muita coisa boa para você aqui no Podcreia.